Olá, você que se liga nas nossas plataformas digitais. Hoje nós conversamos com Cláudio Radke Júnior, ele que é um dos representantes do IBGE no extremo oeste de Santa Catarina, é coordenador de área. E acontece em 2022 o censo em todo o Brasil e na nossa região não é diferente. Cláudio, seja bem-vindo a essa entrevista. O que nós podemos falar do trabalho dos recenseadores aqui em São Miguel do Oeste e nos municípios da região? Bom dia. Bom dia a todos. O censo ele tem uma duração prevista de 3 meses, 90 dias de coleta. E por se tratar de uma atividade que envolve uma certa dificuldade assim, de assimilação, a gente costuma usar no IBGE o primeiro mês de coleta como um mês de reforço dos treinamentos para assimilar bem os conceitos, pegar o trabalho na prática, né? Então, ao longo desses primeiros 30 dias de coleta, nós colocamos todos os recenseadores em campo, acompanhamos, explicamos, corrigimos as falhas, né? Porque o censo ele é muito mais do que simplesmente bater na porta da pessoa e coletar os dados dela, né? O recenseador precisa saber como percorrer a área dele, qual é a área dele, enfim, qual é a forma correta de registrar os endereços, né? É um trabalho bastante complexo. Então a gente, apesar disso, Júnior, a gente já está se aproximando de 40% já no primeiro mês da coleta, né? Agora a nossa intenção para esse segundo mês, mês de setembro, é dar uma intensificada na produtividade para ver se a gente consegue antecipar o encerramento da coleta. E como é que tem sido a recepção dos recenseadores nos imóveis? O pessoal tem sido atencioso, tem repassado as informações solicitadas? Júnior, muito boa a sua pergunta, né? Especialmente nesse momento que nos aproximamos da Semana da Pátria e do Dia da Independência, né? Onde a gente reforça o nosso compromisso com a civilidade, né? Então a gente quer aproveitar esse momento para lembrar que o censo ele é um dever cívico, né? A gente o IBGE precisa da contribuição de todos em prol do bem comum, né? Para produzir os dados que vão servir de subsídio, né? Para que a gente planeje as políticas públicas e etc, né? E a gente, de forma geral, assim, fica sempre muito satisfeito com a educação das pessoas e com a colaboração delas em atender os recenseadores, né? No entanto, eventualmente, a gente ainda acaba encontrando algum que outro morador que está ainda desavisado com relação ao acontecimento do censo, né? Apesar de toda a divulgação, ainda não tomou conhecimento, ou eventualmente não sabe, não tem noção da importância disso, né? Acha que talvez seja algo que não tenha a importância que tem e acaba querendo se recusar a responder o questionário, né? E aí a gente precisa gastar um pouco mais de energia ali, explicar para ele que o censo está acontecendo, que o censo é extremamente importante, que o IBGE não consegue fazer o censo sem a colaboração de todos, né? Que a gente vai precisar visitar todos os domicílios e também que a participação no censo, além de importante, ela é obrigatória, né? Então a gente está de modo geral, assim, muito satisfeito, né? O pessoal tem sido bastante atencioso. Eventualmente a gente ainda encontra um pouco de dificuldade. A gente sabe que as informações do censo demográfico é o que vão nortear os investimentos das políticas públicas no futuro, enfim, é onde a gente tem os dados oficiais de toda a nossa região, um balancete de todos os setores, informação em cima de informação. Quando a gente precisa saber algo sobre algum município, sobre algum território, a gente busca se basear no IBGE. E se alguém, porventura, tu dissesse que é obrigatório, insistir em não querer participar, de que forma o IBGE tem procedido? Porque todos devem ser contabilizados. Como é que funciona isso? É um trabalho difícil, né, Cláudio? Sim, não é fácil, né? É um trabalho bastante exaustivo, assim, né? E o nosso protocolo padrão no IBGE é trabalhar com convencimento e com o bom relacionamento, né? Então a gente, apesar de ter uma lei federal, né, lei 5.534 de 68, que obriga o cidadão a prestar informação em prol do bem comum, a gente não chega lá na casa da pessoa dizendo, olha, você tem que responder porque é obrigatório. A gente chega, conversa, explica, tenta convencer, se for necessário, volta com o supervisor, etc, né? E a gente faz isso
de uma forma mais cuidadosa, mais cautelosa, né? Mas é sempre bom a gente lembrar, né, de que a coletividade ela está sempre acima da individualidade, né? Então, sendo o censo uma tarefa, uma atividade que o IBGE faz em prol da comunidade, né, da população, a nossa vontade própria ela precisa ficar em segundo plano, né? A gente precisa colaborar com o censo para que ele ocorra. E como você muito bem disse, né, o censo ele é a principal fonte de informações sobre os municípios, sobre o país como um todo, né? E aí cabe ao cidadão conhecer o país através dos dados que o IBGE produz, né? Por meio dos dados que o IBGE produz. Então é importante que as pessoas depois do censo pesquisem, conheçam, vejam se melhorou, se piorou, né? O último censo foi há 12 anos atrás, então a gente consegue fazer um contraponto, né? E também consegue planejar o futuro, né? Saber o que a gente quer, quais são as áreas que ainda são deficientes, né? Que a gente precisa intensificar. A gente está vivendo em paralelo ao censo agora um período de eleições, né? Onde a gente vai escolher não somente os membros do executivo, mas também do legislativo. E é um momento muito importante a gente pensar no futuro, né? Esse censo vai trazer o resultado que vai permitir a gente saber qual é a realidade de hoje. E o futuro vai depender da decisão dessas pessoas que a gente vai escolher agora, né? Então é muito importante. E lembrando também aos pais que têm filhos, né, Júnior, que, se possível, peguem os livros, os cadernos e os livros dos filhos e deem uma folhada, principalmente os livros de geografia, para ver o quanto é importante também na educação dos filhos deles os resultados que o IBGE produz, né? Se eles numa simples folhada de livro ali, vão perceber o quanto o IBGE agrega, né, com a educação dos filhos deles. Isso tudo é baseado em informações que o IBGE produz com a colaboração da comunidade. E a gente tem que pontuar uma situação que vem ocorrendo, até porque nós precisamos alertar a nossa comunidade sobre as possíveis tentativas de golpe envolvendo o IBGE, na qual tem trazido dúvidas aos nossos moradores, porque os recenseadores acabam deixando uma carta com contato para retorno desses moradores, na qual não são encontrados em casa no momento da visita. E as pessoas, inclusive, podem conferir a veracidade deste documento, se a pessoa que deixou o seu nome lá, o telefone, é recenseador de fato cadastrado pelo IBGE. E muita gente tem deixado de fazer esse retorno por medo, por insegurança, achando que daqui a pouco pode se tratar de alguma tentativa de golpe. Qual a orientação que a gente pode repassar ao nosso público, Cláudio? Primeiro ponto importantíssimo, né, que a gente frisar é o seguinte: além dessa lei prever a obrigatoriedade da prestação de informações, ela também assegura o sigilo da informação. Então está escrito na lei ali que a informação prestada ao IBGE é sigilosa, né? Então, se por acaso alguém se sentir inseguro, saiba que as informações prestadas ao IBGE são sigilosas. O IBGE não pode repassar as informações a nenhum outro órgão, a nem outra pessoa, a ninguém mais, né? Serve apenas para a gente conhecer depois, por exemplo, quantas pessoas são alfabetizadas ou não são alfabetizadas no município, enfim, as informações ali. Infelizmente não consegue, no momento em que está percorrendo um setor, ter a sorte de encontrar todo mundo em casa e conseguir fazer já o questionário na hora, né? Porque as pessoas têm as suas vidas e a gente está ali em busca delas, né? Então muitas vezes estão trabalhando, estão viajando, enfim, qualquer coisa que seja, e o recenseador vai fazer algumas tentativas de encontrar os moradores, né? Vai retornar em outro horário, vai tentar ver com o vizinho qual é o melhor horário para encontrar a pessoa em casa, etc., né? Mas nem sempre a gente consegue dar a sorte de 2 ou 3 tentativas localizar a pessoa para responder o questionário. Aí a gente tem uma cartinha padrão IBGE que está sendo usada em todo o Brasil, né? Que contém ali o nome, a matrícula, o telefone do recenseador, para que o morador entre em contato e diga para o recenseador: olha, o que você passou aqui, o melhor horário para me encontrar é tal horário. E tem um site para verificar que o recenseador realmente é cadastrado, né? Isso, exatamente. Já até ia mencionar isso, né? Se a pessoa, não sei se essa pessoa realmente é um recenseador do IBGE. Ele pode pegar, acessar lá o site do IBGE, tem um caminho para localizar, até no próprio bilhete tem
pesquisar pela matrícula, vai aparecer lá no site do IBGE a foto da pessoa, com o nome dela, tudo para tranquilizar a pessoa em relação à identidade do recenseador. Quando o recenseador chegar na casa também, pode fazer essa consulta, pode entrar em contato com o IBGE, é fácil de achar o telefone no Google, da agência ou do 0800, né? Aqui em São Miguel do Oeste, nossa agência é 36220774, a gente está sempre disponível aqui para conversar. E também após o censo, né, o IBGE, meu nome aqui, quero deixar o compromisso de a gente fazer algumas conversas sobre os resultados do censo também, né, para que a gente dê um retorno à comunidade do qual é o resultado dessa participação no censo. Perfeito. Para a gente finalizar a nossa entrevista, Cláudio, o que é que nós podemos falar sobre os dados já coletados? Nós já temos algum dado extraoficial, por exemplo, uma perspectiva populacional para São Miguel do Oeste? Em relação ao Extremo Oeste, temos um crescimento, uma redução? Nós ainda não encerramos a coleta em nenhum município, o que não nos permite fazer nenhum prognóstico ainda, Júnior. O que o IBGE fez foi uma divulgação preliminar ontem, né, dos resultados do Brasil e dos estados, né. Em nível municipal, a gente vai em breve fazer uma apresentação com o Poder Público Municipal, né, sobre o andamento do trabalho, né, mas ainda não estamos autorizados a divulgar informações preliminares, né. O que a gente pode passar é que a gente já, pela estimativa, já passou de 40%, né? Estamos em torno de 40% já aqui na área da minha agência aqui de São Miguel do Oeste, da população recenseada, né? Mas ainda fica um pouco difícil, né, da gente fazer esse prognóstico, porque ainda tem muita área a percorrer, digamos assim. E também lembrando, né, Júnior, muita gente já me abordou, que conhece, sabe, do trabalho do IBGE, já me abordou com a seguinte fala: vocês não vão passar na casa de todo mundo? Lá em casa ninguém passou ainda, né? Então a gente, apesar de já ter feito quase em torno de 40% da coleta, ainda falta 60%, né? Então tem muita casa que a gente ainda não visitou, né? Inclusive a minha ainda não foi visitada, né? Então ainda estou aguardando o recenseador na minha casa para responder o censo, né? Perfeito. E após a coleta desses dados, quanto tempo o IBGE vai levar para disponibilizar esses dados na internet? Porque é muita informação, né? Sim, existe um calendário, na verdade ele ainda não foi publicado na íntegra, que prevê a divulgação dos dados, né? Porque depende da complexidade das informações, a necessidade de análise, de supervisão, etc, né? Então, por exemplo, o número de habitantes, esse resultado vai sair em 2022. O IBGE vai publicar o número oficial, claro, se a gente conseguir terminar dentro do prazo, a coleta, etc, publica esse ano ainda. Agora, tem informações que dependem, né, do IBGE ter certeza, enfim, a gente precisa fazer algumas análises, precisa voltar a campo para conferir alguma coisa, né, porque o IBGE tem um compromisso com a qualidade dessas informações, né, não basta que a gente publique uma informação, ela precisa ter consistência, né. Então existe um calendário que vai ser disponibilizado em breve pelo IBGE, que prevê cada tipo de informação, o período em que ela vai ser divulgada. Perfeito, agradeço a entrevista de Cláudio Ratke Júnior, coordenador de área da região Extremo Oeste de Santa Catarina, do IBGE, o trabalho que está sendo realizado pelos recenseadores na cidade, em toda a região. Receba bem os recenseadores, responda as perguntas do censo e faça o seu papel de cidadão e contribua com essas informações tão importantes.